A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o pastor Moisés Vieira, você está aqui no nosso canal Boas Notícias e nós estamos começando mais um subsídio para a Escola Bíblica Dominical, lições de adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E nós chegamos ao fim de mais um trimestre, o terceiro trimestre de 2025, quando estivemos estudando a Igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Vimos lições importantíssimas durante esse trimestre. A igreja que nasceu no Pentecostes, segundo, a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Terceiro, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. O quarto, uma igreja cheia do Espírito Santo. A lição 5, uma igreja cheia de amor. A lição 6, uma igreja não conivente com a mentira. A lição 7, uma igreja que não teme a perseguição. A lição 8, uma igreja que enfrenta os seus problemas. A lição 9, uma igreja que se arrisca. A lição 10, a expansão da igreja. A 11, uma igreja hebraica na casa de um estrangeiro. A lição 12, o caráter missionário da igreja de Jerusalém. E a lição 13, a de hoje, a Assembleia de Jerusalém. Então é a lição de número 13 para 28 de setembro de 2025. Quero já agradecer a você que esteve conosco durante todo este trimestre, nos acompanhando aqui nos nossos subsídios a cada lição. Que Deus te abençoe. Obrigado por estar sempre participando, assistindo aos nossos vídeos. Lição 13, assunto Assembleia de Jerusalém. Diz assim o texto áureo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Atos 15, 28. Verdade prática. Em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização e, como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. A leitura bíblica em classe está em Atos 15, versículos 22 ao 32. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, depois você lê direitinho, a partir do versículo 20 e pode ir até o 32. Mas nós estamos aqui com a parte apenas do 22 ao 32 e diz-nos assim. Então pareceu bem ao apóstolo e aos anciãos com toda a igreja eleger varões entre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas chamado Barsabás e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreverem o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento, pareceu-nos bem reunidos concordemente eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo. Eu faço um parênteses. Barnabé e Paulo já estavam trabalhando e servindo o Senhor lá na região lá de Antioquia, certo? Agora eles voltariam com o resumo da reunião que foi decidido e mais 2 obreiros para comprovar, para embasar tudo que foi decidido na Assembleia. Muito bem. Versículo 26. Homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas farei bem se vos guardardes. Bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Ora, a direção do Espírito Santo e a fidelidade à palavra devem guiar nossas decisões, promovendo a unidade da fé. A palavra-chave desta lição é Assembleia. Assembleia. E diz-nos assim a nossa introdução. Com esta lição, terminamos mais um trimestre de estudo sobre a Igreja de Jerusalém. Aqui veremos como a igreja agiu para resolver seus conflitos de natureza doutrinária.
Devido à dimensão da questão e à sua importância para o futuro da igreja, os líderes reuniram-se em Jerusalém para buscar uma solução para o problema. Graças a Deus. Bom, você sabe me dizer se os cristãos gentios devem guardar as leis mosaicas? Sim ou não? Devem os cristãos gentios, quem é gentio? Qualquer um que não é judeu, certo? Devem eles guardar as leis mosaicas? Essa era a questão ali naquele momento a ser decidida, porque muitos crentes judeus diziam que os gentios que se converteram a Cristo deviam guardar os mesmos ditames, as mesmas regras exigidas para os judeus. Fez-se necessário este primeiro concílio, essa primeira reunião convencional, esse concílio doutrinário, para tomar as diretrizes para as igrejas gentílicas que estavam a cada dia aumentando o número. Se deveriam impor as mesmas regras que os judeus tinham para a sua vida cerimonial, ritual, moral, que os gentios. Se os gentios deviam ter as mesmas, certo? Bom, essa situação foi levada para Jerusalém. Por que não foi levado para Roma? Porque a igreja em Roma não liderava. A igreja em Roma era uma comunidade de fé, que depois Paulo escreve uma carta lá para eles, uma igreja pequena, ainda não muito bem organizada nesse período. Então, a liderança da igreja era em Jerusalém. Esse negócio de dizer que a igreja que Deus deixou no mundo foi a igreja romana, a primeira, está errado. A primeira foi a de Jerusalém e de lá saíram as diretrizes também para todas as demais igrejas, inclusive a igreja de Roma. Bem, dito isto, a nossa lição está subdividida em 3 tópicos. O primeiro, a questão doutrinária, o segundo, o debate doutrinário, e o terceiro, a decisão da Assembleia em Jerusalém. Falando em debate doutrinário, quando Paulo leva a situação dos irmãos para decidir lá em Jerusalém e depois trazer a resposta da decisão, foi elaborada uma ata. E essa ata está exatamente no texto que lemos aqui. Depois de reunidos, foi feita a ata daquela reunião, daquela assembleia. Começa aqui no versículo 23, vai até o 29, quando diz assim, ó, escreveram o seguinte, a introdução da ata, ou da carta, né? Os apóstolos e anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Cirícia e Síria, saúde. Aí segue agora o teor da reunião e o que eles decidiram. Por que então mandar Judas e Silas juntamente com Paulo e Barnabé? Só a palavra de Paulo e Barnabé não já serviria? Serviria. Eram homens de Deus. Mas eles já trabalhavam lá na igreja de Antioquia. Nesse caso, mandar mais 2 obreiros lá de Jerusalém, juntamente com eles, para reforçar a decisão, era uma forma de dizer assim, olha, fiquem tranquilos, que a decisão foi tomada, foi unânime, todos concordaram que vocês devem seguir com a vossa cultura, com o vosso jeito de ser, mas tem essas 4 coisinhas aqui que vocês precisam, digamos, cumprir. E quando falavam de cada uma delas, imagine eles ali ministrando e o Judas e o Silas explicando, olha, coisa sacrificada aí, isso, isso e isso. Do sangue, por que do sangue? Por isso, por isso, por isso. E da carne sufocada, por isso, por isso, por isso. Porque no texto aí fala dos 4 itens, mas não tem uma explanação. Então, oralmente, verbalmente, Judas e Silas iriam, depois de lida a carta, explicar mais pormenorizadamente cada tópico. Vamos dizer que cada 4 itens desse fosse um tópico, certo? Bem, sendo assim, os irmãos se alegraram com a exortação. A palavra exortar significa trazer para perto. Exortar, trazer para perto. É como, por exemplo, a criança faz algo que não deveria fazer e o pai chama esse menino, assenta-o aqui na sua perna e começa a conversar com ele com amor, sem deixar a seriedade da situação de lado. Trata-se da seriedade da situação, do ato que a criança infringiu, do desrespeito com a sua mãe ou com seu próprio pai,
E o pai, com amor, assenta-o ali na perna, aqui ou aqui do lado, numa outra cadeira, e começa a dizer: meu filho, não é assim, eu sou seu pai, eu te amo, não quero que você continue assim, porque senão não vai dar certo, por isso, por isso, por isso. E às vezes o pai falando dessa forma com amor faz mais efeito do que algumas lapadas. Então isso é exortar, é trazer para perto, para falar a verdade que a criança precisa ouvir, mas com amor. Nesse sentido, na igreja funciona também assim. O que é exortar a igreja, exortar os crentes? É falar para eles o que está errado, por que é errado e por que devem abandonar esse costume errado para viver uma vida santa, digna da presença de Deus. A exortação deve ser feita com amor, com carinho, mas de forma enérgica, sem amolecer na doutrina, manter preservada a doutrina, mas com amor. Porque tem muita gente que prega a doutrina corretamente, mas com antipatia, com a chatice tão grande que o povo sai do culto revoltado, não recebe a mensagem. Por isso, preguemos com amor, porque esse é o sentido da palavra exortar. No meu tempo de criança, as pessoas entendiam que exortar era o dia que o pastor tirava para pregar daquele jeitão e todo, esculhambar todo mundo, e o povo, rapaz, ali sabe exortar, ali só prega exortando, e às vezes não era, às vezes era brincando. Tá? Então, fecha esse parênteses aqui, passou esse tempo, graças a Deus, cada dia mais e mais o povo está se instruindo, estudando e entendendo o significado das palavras, certo? Bom, mas vamos para algumas considerações aqui dentro desta lição. A lei de Moisés tinha muitas exigências, muitas regras, 613 mandamentos na lei de Moisés. Não toques, não prove, não manuseie, como está em Colossenses 2:21. Nas luas novas, tinha regras para tudo enquanto. E a decisão da Assembleia foi de não sobrecarregar os crentes gentios com as exigências do judaísmo. Quando diz aqui no segundo tópico, o debate doutrinário não entrou em questão para eles, não trouxeram para eles que eles teriam que guardar o sábado. Não trouxeram para os gentios que eles tinham que se circuncidar. E outras coisinhas mais do judaísmo. Não. Eles viram que isso ali era algo para o povo judeu. Se o cristão judeu, aquele que se converte a Cristo hoje, quiser continuar guardando o sábado, não tem problema, Deus deu para eles. Se ele colocar isso como critério para ser salvo, aí é que está errado. Mas Deus disse assim: olha, isso é um compromisso entre vocês e eu, entre eu e vocês, por todas as gerações. Vocês guardarão os meus sábados. Agora, o estrangeiro que estiver lá no território de Israel, no sábado ele também não pode trabalhar, não pode nem ser um animal, e nem, entendeu? Tem que fazer do mesmo jeito que o judeu, ele estando lá, o estrangeiro que está lá. Agora, eu estou no meu país, eu sou brasileiro, estou no Brasil. Essa regra não se aplica a mim de guardar o sábado. Se eu estiver lá em Israel, no território deles, aí é outra história, porque eu é que estou como estrangeiro lá. No meu país eu não sou estrangeiro, não tenho a obrigação de guardar o sábado, porque não foi inserido aqui nos 4 itens exigidos para as igrejas gentias. Nem guarda de sábado, nem luas novas, nem circuncisão. O que foi colocado para eles então? Primeiro, abster-se das coisas sacrificadas aos ídolos. Ou seja, todo alimento usado em rituais a falsos deuses, em cerimônias idolátricas, qualquer coisa. Época de festejo de santo esse e santo aquele, como bolos, por exemplo, o acarajé. Você vai na Bahia, procure uma baiana crente que não oferece, porque o acarajé é uma comida que surgiu no terreiro, mas se você ora a Deus e tudo mais e compra de alguém que não ofereceu a entidade, então tudo bem. Tem lugares que não são assim, mas a ideia original foi essa, era oferecida à entidade que a mulher que preparou, a equipe que preparou está vendendo, oferece primeiro a sua divindade da sua adoração, como eles creem. Nesse caso, você deliberadamente ir lá, está errado. Aí se eu ganhar de presente um bolo no dia de um santo lá, e o vizinho que é católico, que é devoto, me deu o bolo, receba educadamente, ore e mande para dentro. Agora, você voluntariamente ir lá no festejo e tudo mais, é diferente, tá bom? É isso aí.
Bom, voltando um pouquinho mais atrás na Bíblia, no livro de Daniel, diz que Daniel não quis comer a carne, não quis beber o vinho, o do banquete que o rei oferecia para todos aqueles jovens, ele e seus 4 companheiros. Por que não? Porque todas as carnes e todas as bebidas eram primeiramente oferecidas às divindades babilônicas, só então era servida. A contaminação que Daniel estava preocupado não era a contaminação de bactérias, a contaminação por alguma coisa que pudesse estar ali nas carnes, não, era a contaminação exatamente no sentido espiritual, porque eram oferecidas às divindades babilônicas, aos demônios que eles veneravam. É nesse sentido que ele não queria se contaminar. Passou o período daqueles 3 anos em que Daniel saiu da tutela daquele eunuco e teve a sua própria casa. Na sua casa, normalmente, ele comia carne e tudo mais, porque seguia a sua vida normalmente servindo ao Senhor. Então, coisas sacrificadas a ídolos, oferecidas ou feitas nesse sentido de cultos idolátricos. Do sangue, abster-se do sangue. Ah, mas isso é coisa da lei? Não. Antes da lei, durante a lei e agora na nova aliança. Antes da lei, em Gênesis 9:4, depois que Noé sai da arca com a sua família, depois de 1 ano e 17 dias dentro da arca, aí Deus disse: olha, tenho-vos dado todos os animais como alimento, porém não o sangue. O sangue vocês derramam por terra, porque aí está a vida e tudo. Então, antes da lei. Muito tempo depois de Noé, agora a lei é dada a Moisés, no período que o povo estava na caminhada no deserto, para a terra prometida. Levítico 17:14, Deus diz: a vida do animal está no sangue, por isso derrame, não comam sangue, tal. Deus proibiu. Ok. E agora na nova aliança, em Atos 15, 20 e 29, os discípulos reunidos, os apóstolos naquela assembleia, decidiram também, orientados pelo Espírito Santo, porque primeiro eles dizem, não foi uma decisão só deles. Eles dizem aqui, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo. Estou lendo aqui, versículo 28. E a nós. Primeiramente foi o Espírito Santo. E eles concordaram com o Espírito Santo. Se é o Espírito Santo, eu vou questionar o Espírito Santo de Deus? Ah, não, mas isso era cerimonial. Hoje já pode. Não, senhor, o Espírito Santo é o mesmo. Ou ele mudou? O mesmo Espírito Santo da igreja lá de Atos não é o de hoje? Eu prefiro ficar com o que está aqui no texto bíblico e não dizer que foi só para aquele período, tá? Muito bem. A carne sufocada ou estrangulada. O sangue carrega infecções, toxinas. Então a gente não deve se expor voluntariamente, desnecessariamente, a potenciais doenças. Deus sempre se preocupou com a saúde do seu povo. Existem algumas tribos africanas que a média de vida das pessoas é 30 anos. 30 anos. E quando se vai ver a cultura alimentar deles, eles comem muito sangue, e às vezes até mesmo sangue cru, certo? E aí eles desenvolvem doenças crônicas. Em alguns lugares, eles ingerem até o sangue das menstruações das vacas e os hormônios dá neles um processo de transformação nos órgãos genitais que o saco escrotal dos homens chega a ficar do tamanho de uma abóbora. E aí, outras doenças mais, certo? Então, a carne sufocada é aquela em que o animal é morto a paulada, a pedrada, torce o pescoço, um caçador, mata um animalzinho e pega lá, mas não sangra o animal. E aí, tem que ter cuidado com tudo isso, certo? E também, animais sufocados eram usados em rituais de feitiçaria. Pegar o animal, a avezinha, rodar a avezinha segurando pela cabeça, até ela morrer sem derramar uma gota de sangue. Então, rituais de feitiçaria. E a quarta exigência aqui foi que eles se abstivessem também da fornicação. Também podemos colocar no pacote imoralidade sexual, então vai prostituição, certo? Devemos manter a pureza moral e espiritual com os nossos corpos. O sexo não é permitido antes do casamento e nem fora do casamento, somente no âmbito do casamento. A sociedade moderna acha que isso é ser atrasado, retrógrado, uma vida quadrado, mas é lei de Deus, é mandamento de Deus e do Senhor. Então não pode sexo antes do casamento, entre os solteiros, nem fora do casamento, é só no âmbito do casamento. Porque não é só para procriar,
é também para o prazer, mas para o prazer íntimo de um casal debaixo da bênção de Deus. É por isso que eu sempre digo em casamentos, quando estou realizando casamento, que no momento mais íntimo do casal, Deus não sai do quarto, porque foi Ele que criou o sexo, e o sexo dentro do casamento, no âmbito do casamento, é bênção de Deus e tem a aprovação de Deus, certo? Então é isso aí. A Assembleia de Jerusalém veio tirar algumas dúvidas e até hoje a atazinha que Paulo e Silas levaram serve para você e para mim, enquanto crentes, procurar viver uma vida santa e digna da presença de Deus. Obrigado pelo carinho de assistir, você que veio até aqui, Deus te abençoe. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, comente. Uma ótima escola dominical para você. E se Deus quiser, a gente se encontra no próximo trimestre com os nossos subsídios para a Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos.